Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nosso curso da matéria de psicopatas e suas psicopatia. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e, sobretudo, de dar seu feedback, de dar seu resumo aqui no chat aqui abaixo, viu? Comente lá, que é pra gente saber que você já fez a sua avaliação e vamos de psicopata e suas psicopatia, que tem muito assunto, tem muito conteúdo, viu? Uma das maiores autoridades no assunto, o psicólogo Harry. Psicopatia é um transtorno de personalidade definido por um conjunto específico de comportamento e de traço de personalidades indefinido. A maioria deles vista pela sociedade como pejorativa, apesar de ser um assunto tanto quanto intrigante e causa curiosidade em muitas pessoas. O primeiro estudo sobre psicopatas só foi publicado em 1941 com o livro A Máscara da Sanidade, de autoria do psiquiatra americano Hervey Clerkley. Olha só que nome. Como você vai ter o seu e-book, você vai... Clerkley. A obra aborda um problema muito conhecido, mas ao mesmo tempo ignorado pela sociedade como um todo. Ele cita diversos casos de pacientes que apresentam um charme acima da média, uma capacidade de convencimento muito alto e a ausência de remorso ou arrependimento em relação às atitudes. Ele, ele não vai ter remorso, ele não vai se arrepender. Por que eles não se arrependem e por que eles não pedem perdão? Porque eles não se sentem culpados. O perdão é produto de pessoas que se sentem culpadas. Se o psicopata não se sente culpado, como é que ele vai te pedir perdão? Se o psicopata não sente que errou, como é que ele vai te pedir perdão? Para o psicopata, ele nunca erra. Como, gente? E mesmo que o psicopata faça algo ruim para você, ele fez isso porque você mereceu. Você já viu nas entrevistas dos jornais, quando um repórter pergunta assim: poxa, você aplicou aí 32 facadas na pessoa, rolou a cabeça, decapitou o outro, deu 30 tiros, né? Por que isso? Né? Você se arrepende de ter feito isso? Aí, olha o que eles vão dizer. Eu não me arrependo porque eu fiz isso porque ele mereceu. Outros vão dizer, eu fiz isso, ou era eu, ou era ele. Ele ia me matar. Então eu fiz isso porque ele mereceu. Então você vai perceber que o psicopata só faz porque ele acredita que o outro mereceu. Ele fez isso porque era ele ou era o outro. Ele me xingou. Né? Então, o psicopata sempre vai culpar o outro. E o psicopata, ele sempre acredita que sabe o que é melhor para você. O psicopata sempre acredita o que é melhor para você. Vamos lá. Os tempos são outros e por isso vivemos tempos em que a informação são requisitos fundamentais para não somente empregarmos pessoas com grandes centros corporativos, mas sobretudo para alinharmos. Com base nos estudos de Clerkley, psicólogo canadense, Robert Harry dedicou anos de sua vida profissional reunindo características comuns de pessoas com esse tipo de perfil, até conseguir montar em 1991 um sofisticado questionário denominado como escala Harry, e que hoje, e que hoje se constitui um método mais confiável de identificação de psicopata. Obviamente ficou menos complicado com a criação deste método, pois assim os especialistas da saúde mental ganhou mais credibilidade em seu diagnóstico, uma vez que a escala de Harry mostrou muito fidedigna. Então, essa escala são perguntas, é um processo para, vamos falar sobre isso daqui a pouco, um processo para se descobrir, né, que é uma espécie de checklist do psicopata. Né? Vamos falar daqui a pouco sobre isso, para identificá-los.
De acordo com a psiquiatra Silva, o diagnóstico da psicopatia ganhou uma ferramenta altamente fidedigna. A autora citada explica que a escala de Harry também recebe o nome de psicopatia, checklist do psicopata, ou PCL. E sua aceitação e relevância tem levado diversos países à utilização como um instrumento de grande valor no combate da violência e na maioria ética da sociedade. A PCL examina de forma detalhada vários aspectos das personalidades psicopáticas, desde os ligados aos sentimentos e aos relacionamentos interpessoais, até o estilo de vida dos psicopatas e seus comportamentos. Enfim, isso aí não vamos falar mais adiante. O psicólogo Robert Helry diz que a prevalência desses indivíduos na população carcerária gira em torno de 20%. No entanto, essa minoria é responsável por mais de 50% dos crimes graves cometidos quando comparado aos outros presidiários. Além disso, tudo indica que esses são números também são válidos para os psicopatas que se encontram fora do sistema penitenciário. A psicopatia mostra-nos níveis diversos quanto à sua gravidade, leve, moderado e grave. A psiquiatra a Beatriz, ela, no livro dela que ela escreveu no ano de 2014, publicou no ano de 2014, ela explica os níveis da seguinte maneira. Vamos lá. Os primeiros se dedicam a trapacear, a aplicar golpes e pequenos roubos, mas provavelmente não sujarão as mãos de sangue nem matarão suas vítimas. Já os últimos botam verdadeiramente a mão na massa, com métodos cruéis sofisticados e sentem um enorme prazer com os seus atos brutais. Mas não se iluda, qualquer que seja o grau de gravidade, todos invariavelmente deixam marcas de destruição por onde ele passar e sem piedade. Porque existem muitos psicopatas. Ana Beatriz, ela fez um comentário sobre um mendigo que manteve relação sexual com um modelo, uma esposa de um personal. Ele saiu e ali, dentro de um carro, tudo, e ela, parece que ela sofreu de um delírio e tudo, né? E nesse delírio dela, ele se aproveitou dela e tudo, e ele deu entrevista, esse mendigo, que foi toda uma repercussão, todo mundo queria até mesmo já candidatar o homem a deputado, enfim, e um homem, segundo eles, de uma sabedoria aí. No final das contas, a Ana Beatriz falou que ele era um psicopata. Por quê? Porque toda a conversa dele era narcísica. Tanto ela como o psicanalista clínico Ricardo Ventura vão falar sobre ele, né? Que ele não é um psicopata que mata, é um psicopata estelionatário. Um psicopata que deixa rastro de destruição mesmo. Muito embora não tire a vida, mas, por outro lado, causa estragos gigantescos. Né? Segundo ela, ele é um psicopata que revela um ego inflado, tudo, já passou por vários, tem vários CNPJ indeferido, teve nome também, troca de nome, então foram diversos atos criminosos, estelionatos que ele já tinha cometido no passado, e ele fez questão de expor a sua vítima, fez questão de expor ali a moça, não teve receio do que ela estava passando, da família dela, enfim, ele é um cara que vai cometer estelionato, mentiras, roubos, né? Um psicopata ali que daqui, de acordo com a dinâmica aqui estudada, é aquilo que nós chamamos de um psicopata com grau leve, né? Mas mesmo assim não deixa de ser um psicopata, um bruto na psicopatia. Enfim, então tem aqueles que causam roubos. Ele não mata, mas ele é o cara, é o autor, o mandante de diversos crimes. Ele não mata, mas ele não rouba, mas é que manda roubar. Estuda, é o que arquiteta. Então, o psicopata não é só aquele que fica nas esquinas
nas ruas abandonadas. Como eu disse, o psicopata não vai ficar somente naquelas ruas desérticas. Ele fica no poder político, fica nas igrejas, nas empresas. Onde tem posição de evidência, de iminência, ele vai querer um cargo para ser diretor, para ser um grande líder. Eu conheço muitos líderes psicopatas, e muitos narcisistas. Na verdade, a maioria dos líderes são narcisistas. A maioria. Mesmo que alguns não causem mal para outros, mas a maioria são narcisistas. Eu penso que tem que ter grau narcísico para se liderar, porque senão você não consegue ser engolido pelas pessoas. Mas isso é assunto para outra aula. Nesta perspectiva, a parte racional ou cognitiva dos psicopatas é perfeita e íntegra. Por isso sabem perfeitamente o que estão fazendo. Eles sabem perfeitamente o que estão fazendo, por isso que eles conseguem fazer bem, eles funcionam sob pressão. Numa pressão gigantesca, eles conseguem lidar com isso. Eles conseguem trabalhar, porque eles não sabem ficar com o coração acelerado, eles não ficam inibidos com a presença de outras pessoas. Então eles conseguem fazer isso aí com muita maestria. Quanto aos sentimentos, porém, são absolutamente deficitários, pobres, ausentes de afeto e profundamente emocionados. Então ele não sabe. Se eu estiver chorando, eu estou tão triste que você fez isso comigo, que você me feriu com palavras e tal. Ele não. Assim, plenamente, alguns autores dizem que, de forma metafórica, que os psicopatas entendem a letra de uma canção, mas são incapazes de entender sua melodia. Ele não sabe o que é tocar uma música boa, uma música profunda que toca, uma música antiga, e a gente fala, eita, que música, essa música mexeu. Psicopata, isso não significa nada. Você está gostando da aula, né? Então, quero te aguardar na próxima aula. Fica aí. Dê o seu like, comente, tá bom aí? E compartilhe também para outros alunos.